Sejam bem-vindos à série RPF 2021 Econet. Se você infelizmente sofreu uma perda de um familiar próximo e por conta disso acabou se tornando herdeiro e responsável pelo processo de inventário, é muito importante entender como fazer a declaração do imposto de renda da pessoa falecida e conhecer as diferentes etapas a serem cumpridas até a finalização do processo de inventário. Perante a legislação tributária, a pessoa física do contribuinte não se extingue imediatamente após a sua morte. O contribuinte que tenha deixado um espólio, nome dado ao conjunto de bens, direitos e rendimentos deixado pelo falecido, deverá, através do processo de inventário, partilhar esse espólio entre os meeiros, herdeiros e legatários. Já falaremos mais sobre essas partes. No entanto, isso se aplica apenas quando o falecido deixa bens a inventariar. Se não houver bens a inventariar, o CPF do contribuinte é automaticamente cancelado quando os dados forem atualizados pelo cartório que emitirá a certidão de óbito. Quem são as partes no processo de inventário? O meeiro é o cônjuge sobrevivente que tem direito à metade do patrimônio comum do casal, em função do regime de bens adotados no casamento ou na união estável. Os herdeiros são aqueles que têm direito aos bens deixados pelo falecido, como os sucessores, filhos, pais, irmãos, cônjuge, etc. Já o legatário é aquele que tem seu nome no testamento do falecido como beneficiado. O inventariante é quem administra os bens deixados pelo falecido enquanto não se julga a partilha. Enquanto a partilha de bens do falecido não aconteça de fato, nenhum herdeiro, meeiro ou legatário poderá incluir esses bens em suas declarações individuais. É preciso aguardar a conclusão do processo judicial. Tudo é declarado em nome do espólio, informando o nome e CPF do falecido. A declaração deve ser feita pela pessoa responsável pelo inventário. Como vimos agora há pouco, essa pessoa é denominada inventariante. Quando falamos que tudo é declarado em nome do espólio, a coisa não é tão simples assim. Existem 3 fases, ou 3 etapas nesse processo. Você, o inventariante, precisará passar por cada uma delas. A primeira etapa é a declaração inicial de espólio. Ela corresponde ao ano de falecimento do contribuinte. Por exemplo, o falecimento aconteceu em 2019. A declaração inicial em nome do espólio deve ser feita em 2020. A segunda etapa é a declaração intermediária de espólio, feita a partir do ano seguinte ao da declaração inicial, até o ano anterior ao da decisão judicial sobre a partilha. Se o processo de inventário demorar alguns anos para ser concluído, é preciso fazer a declaração intermediária anualmente até a conclusão judicial. Tanto na declaração inicial como na intermediária, o procedimento é o mesmo utilizado na declaração de quem está vivo. A diferença é que no campo referente à natureza da ocupação do contribuinte, o Código 81, espólio, deve ser selecionado, o que deixará evidenciada a Receita Federal que se trata de uma declaração de pessoa falecida. No menu lateral, procure a ficha espólio e preencha o nome e o CPF do inventariante. As regras de obrigatoriedade de preenchimento são exatamente as mesmas aplicadas aos contribuintes vivos, desde a declaração de rendas e bens até as deduções permitidas por lei. Ah, mas o falecido era dependente na declaração de alguém, do pai ou da mãe, por exemplo. O que acontece? Se o falecido era declarado como dependente de alguém, essa pessoa pode manter o falecido como dependente apenas no ano do falecimento. E se for o contrário, o falecido tinha dependentes na sua declaração quando estava vivo? Também permanece sem alterações. Os mesmos dependentes poderão constar nas declarações iniciais e intermediárias de espólio. Para este ano de 2021, a declaração trouxe uma novidade. Na ficha espólio, perceba logo no início uma pergunta. Trata-se de uma sobrepartilha? Com 2 opções, sim ou não. Mas afinal, o que é sobrepartilha? A sobrepartilha, conforme o nome sugere, é uma nova partilha que precisou acontecer por conta de alguma descoberta ocorrida depois que a declaração final de espólio foi feita. Isso é muito comum, não são raras as vezes que se descobrem bens do falecido em outras cidades, por exemplo. Lembramos que o prazo para requerer a sobrepartilha é de 10 anos, contados a partir do conhecimento da existência do bem. Mas afinal, qual é a novidade desse campo agora em 2021? Até a declaração do exercício de 2020 não havia esse campo. A partir da declaração do exercício de 2021, é possível enviar a informação de sobrepartilha sem a necessidade de retificar a declaração final de espólio com a partilha enviada anteriormente. Por falar em declaração final de espólio, vamos ver agora a nossa terceira e última etapa. A declaração final de espólio deve ser apresentada em nome do falecido, do de cujos, com a indicação do seu CPF e endereço antes do falecimento. O inventariante deve escolher logo na primeira tela do programa de preenchimento a opção de declaração final de espólio. Clique em iniciar declaração em branco. Coloque o CPF e o nome completo do falecido e clique em OK.
Em identificação do contribuinte, informe os demais dados do falecido, como a data de nascimento e o endereço. Marque também no topo desta ficha se você está preenchendo a declaração final de espólio original ou se está fazendo uma retificação de uma já transmitida. A próxima ficha que deve ser preenchida é a espólio. Nela, você informará os detalhes do processo. Selecione se o inventário foi de decisão judicial ou lavrado por escritura pública. Em identificação do inventariante, informe o CPF, o nome do inventariante. Em informações do cônjuge ou companheiro, companheira, responda sim ou não para as seguintes perguntas. Trata-se de óbito de ambos os cônjuges ou companheiros ou companheiras? O cônjuge ou companheiro e companheira é meeiro ou meeira? Trata-se de um inventário conjunto? O último bloco de informações é sobre a decisão judicial ou escritura pública. Se o inventário foi judicial, informe o número do processo judicial, a identificação da vara civil, a comarca, a unidade federativa, UF, a data de decisão judicial da partilha e a data do trânsito em julgado da decisão judicial de partilha. Se o inventário foi lavrado por escritura pública, informe o CNPJ e o nome do cartório, o livro, as folhas, a unidade federativa, o município e a data da lavratura. Agora você precisará fazer o registro dos herdeiros meeiros. Existe uma ficha específica para isso com esse nome, herdeiros e meeiros. Basta clicar no botão novo e inserir o CPF e o nome de cada herdeiro meeiro constante da decisão judicial da partilha. Após fazer a indicação de todos, clique em OK para encerrar. Por fim, resta efetuar o registro sobre a partilha dos bens. Na ficha de bens e direitos, deverá ser demonstrado, individualmente por bem ou direito, o percentual de participação que corresponde a cada beneficiário. Como exemplo, vamos preencher a partilha de uma casa entre dois herdeiros, 50% para cada um. Mas ressaltamos que é apenas um exemplo. Para fazer o preenchimento, você deve observar rigorosamente os dados e os percentuais constantes no documento da decisão judicial da partilha. Selecione o código do bem. No nosso exemplo, é o código 12, casa. Preencha todos os campos relativos ao bem, inclusive o endereço completo e discriminação que são obrigatórios. No campo Situação na data da partilha, os bens e direitos devem ser informados pelo valor constante na última declaração apresentada pelo decujus, ou pelo valor de aquisição, se esta houver sido efetuada pelo espólio, observada a legislação vigente. No campo Valor de transferência, deve ser informado o valor pelo qual o bem ou direito, ou cada parte deste, deve ser incluído na declaração de bens do respectivo beneficiário. Entre os campos Situação na data da partilha e Valor de transferência, existe um botão. Ele é um quadro auxiliar, Percentual de participação no inventário. É neste quadro que será informado o percentual de participação destinado a cada herdeiro e meeiro, que já foram relacionados anteriormente. Clique no botão novo, selecione o herdeiro ou meeiro e no campo Percentual, informe o percentual de participação relativa ao herdeiro meeiro selecionado. Neste exemplo, 50% para o herdeiro A. Clique no botão OK para fechar e em seguida clique novamente no botão novo para indicar os outros 50% para o herdeiro B. Cabe destacar que o valor de transferência pode ser diferente do valor utilizado para a avaliação adotada para efeito de partilha ou pagamento do imposto de transmissão. A partir da entrega da declaração final do espólio, cada herdeiro fica então responsável por declarar nos anos seguintes os bens recebidos individualmente na partilha. Se a pessoa falecida não entregou as declarações em anos anteriores à Receita Federal, o responsável fica obrigado a regularizar a situação. Se constar imposto a pagar, os recursos para quitar a dívida devem sair do espólio. O prazo de entrega dos 3 tipos de declaração de espólio é o mesmo da declaração de quem está vivo. Com a entrega da declaração final de espólio, a vida fiscal do falecido é definitivamente encerrada e o seu CPF cancelado. E chegamos ao fim. Espero ter ajudado e conto também com a sua ajuda para compartilhar esse material com quem esteja passando por esse processo doloroso. Eu fico por aqui, mas logo estaremos de volta. Até mais! Econet Editora. A informação por completo. Há 18 anos, junto com você na declaração do imposto de renda.